Irmãos em Lá. Interessante notar que o Capital é justamente isso. É uma análise do mundo que temos. Qual é o objeto do Capital? É a sociedade burguesa. Não há uma linha no Capital, Fernanda. Eu estou falando porque eu li. Sobre o que será a sociedade comunista. Marx é um materialista. Como tal, o objeto de estudo dele é o que existe. E o que existe e o que existia no tempo da vida de Marx era a sociedade burguesa. Esse é o objeto da obra de Marx. Então, Marx ele não vai ser aquele cara que você vai consultar como se fosse o tarô, sabe? Diz para mim qual é o meu destino, qual é o meu futuro. Por isso que a gente não pode cair em esparrelas de que o Stalin é culpado, de que o comunismo fracassou. Não, a gente não pode cair nessa esparrela. Ou de que o Marx é culpado que seja. Se Marx é culpado, Einstein também é culpado por Hiroshima e Nagasaki, então. Ou a gente não pode cair numa esparrela maior, que é o que está por trás desse pensamento, que é a esparrela de que intelectuais influenciam poderosos. Tu já viu essa? Intelectuais não se elegem nem vereador, Fer. Então, a tese 11 ela é um ponto assim que vai me despertar para o seguinte ponto. Marx é alguém que tem a dizer sobre a contemporaneidade. Marx é atual no século XXI. Apesar dos exemplos de Marx hoje nos soarem um pouco, ele próprio se daria conta, infantis. Por quê? Porque Marx não se deparou, por exemplo, apesar de ele ter previsto, como por exemplo, a tendência centrípeta do capital, que é essa coisa do capital expulsar as periferias do capital para o proletariado e concentrar cada vez mais numa elite burguesa mundial. E isso hoje, essa concentração se dá numa escala tal jamais imaginada naquela época. Na época, se havia, era muito rudimentar, por exemplo, a financiarização do capital. Todavia, categorias como mercadoria, propriedade privada, exploração do trabalho. O capital ainda não conseguiu se desvencilhar do trabalho humano, por exemplo. Toda a produção capitalista se subordina a uma lógica de mercantilização. E tudo se dá com base no postulado sagrado da propriedade privada. Então, Marx é fundamental para a gente ler o tempo presente. Ah, mas nós estamos na pós-modernidade. Tudo bem, nós precisamos de autores, ler os autores pós-Marx. E nós temos uma categoria fundamental, que é a categoria do conflito de classes, que não está superada. Então, digamos assim, não corresponde a uma leitura fincada no real concreto, dizer que a história chegou ao seu ápice, que o ápice é o paraíso da democracia ocidental. Isso é uma falcatrua. Tá, Fernando. Então, ciente então desse interesse por Marx, eu parti para o que em Marx é mais popular. Eu selecionei ali 3 passagens para nossa reflexão. A primeira é a frase de abertura do manifesto. Um espectro ronda a Europa. O espectro do comunismo. Essa frase faz 170 anos e ela é atual hoje. Por quê? Hoje, o espectro que ronda a Europa é o espectro da Rússia, né? Então, a Europa, ela continua exorcizando fantasmas. Os exemplos que Marx dá na frase seguinte é Metternich e Guizot, o Papa e o Czar, os espiões franceses e a polícia secreta alemã. Hoje os exemplos seriam a OTAN, o Império Americano. É só a gente mudar ali as pecinhas que se encaixa perfeitamente no texto de Marx. A segunda passagem, de um conteúdo teórico um pouco mais denso, é a que introduz a análise sobre classes. A história da humanidade tem sido, até agora, a história da luta de classes. Então, o que é classe? 2 pontos. Anotem aí.
Classe em Marx é a posição que um determinado segmento da sociedade ocupa, da cidade burguesa, no caso, falando das classes na cidade burguesa, em relação à posse, à propriedade dos meios de produção. Então, nós temos só duas classes. A classe que se define como detentora dos meios de produção, compreendidos no sistema de produção, e a classe que se subordina a esses meios de produção e que é expropriada de tudo, toda a riqueza, que é a classe que a gente vai chamar de proletários. Então, a tendência do capitalismo é uma tendência da sociedade burguesa, é uma tendência de simplificação dos papéis de classe. Apesar da gente se iludir com esse degradê do IBGE, depois eu posso falar no degradê do IBGE, a grande realidade é que só há duas classes, a classe fudida e a classe proprietária. Mas a gente vive soterrado do momento em que acorda até a hora que vai dormir pela ilusão de que a gente é classe média. A gente consome esse fetiche de que nós somos classe média. A gente paga para ser iludido por esse fetiche. Eu chamo aqui de degradê do IBGE. O que é o degradê do IBGE? É como se, por uma questão de poder aquisitivo, eu definisse classe, o que não é marxista, esse tipo de análise. Qual é o orgulho do PT? Objeto, então, da nossa crítica. Ela está arquivada, essa nossa crítica, porque a gente tem um monstro a desafiar, né, Fernanda, que é o fascismo. O orgulho do PT foi ter incluído a classe C no maravilhoso mundo do consumo. O que aconteceu quando veio o golpe? A classe C assistiu pela televisão. Ela comprou a TV de plasma, né? A Globo News, ela assina a Globo News, e ela assistiu a derrocada do governo popular pela televisão. Quem foi para a rua foi a classe média. Mas eu estava falando de classe. E de classe precisávamos falar de consciência de classe. Consciência de classe não é um conceito psicologizante da ideia de consciência de classe. A gente pode sim falar numa consciência de classe no seguinte sentido. Eu sei que sou pobre, despossuído, deserdado da terra e do futuro. É uma consciência psicológica. Mas não é disso que se trata em Marx. Consciência, a gente deve aqui entender como o papel a desempenhar e a missão a cumprir na história enquanto classe. Porque pode muito bem se dar do Alessio saber que ele é proletário e ele atuar contra-revolucionariamente, por exemplo, boicotando um governo popular, servindo de bucha de canhão para propósitos contrários à classe a que ele pertence. Ele tem uma consciência psicológica, mas não uma consciência histórica da missão a cumprir. Então, isso é uma coisa muito pouco trabalhada e muito pouco dita. Só há uma classe na história com consciência de classe. É a classe proletária. Por que isso? Porque a única classe que tem condições, porque é ela que trabalha, é ela que produz toda a riqueza, de ver o processo de produção na perspectiva da sua totalidade. E, a partir daí, detectar os interesses em jogo e saber que ela tem um papel revolucionário. É a classe proletária. A classe burguesa não tem essa condição por um motivo muito simples. Porque ela já cumpriu seu papel histórico. Ela já fez a revolução. Doravante, a missão da burguesia é preservar o caráter de classe dominante. Portanto, agir contra-revolucionariamente e, portanto, agir contra o progresso da história. É uma classe anti-histórica. Porque ela já se esgotou, e quanto mais ela fica no poder, mais a terra sangra, porque mais o meio ambiente vai ser depauperado, mais o homem vai ser vilizado, a matéria humana vai se tornar vil sob o aspecto do capital.
numa análise materialista, a humanidade ela está soterrada pelo imperativo do capital. Então, não é possível nós imaginarmos um outro mundo possível sob a égide do capital. A primeira coisa que a gente deve partir como pressuposto de todas as lutas, inclusive as lutas setoriais, elas não vão alcançar êxito enquanto lutas coletivas sob o império do capital, porque capital implica exclusão, expoliação, expropriação, opressão, universalização da miséria. Então, todas as lutas, inclusive as lutas segmentadas, dependem de algo que não está sendo devidamente debatido, que é a superação das condições de vida subordinadas à lógica do capital. Mas aí eu selecionei um terceiro momento do manifesto, que é o momento que ele fecha o manifesto, que é uma frase mega famosa e que está na capa, é o lema que está na capa do Avante de Portugal. Proletários de todo mundo univos. O que Marx diz antes dessa frase? Que não há nada a perder. Na verdade, há algo sim a perder, que são os próprios grilhões. Será que eu falei em português, Fernando?